Já se imaginou com 72 anos ter a chance de voltar no tempo e se reencontrar consigo próprio com apenas 16 anos na cidade onde viveu a adolescência? Pois é, com inspiração na filosofia do pensador grego Heráclito, essa é a história relatada no conto A Mesma Água, do escritor e psicanalista Eliécim Fidelis, livro que vai ser lançado na sexta-feira aqui em Salvador. Quem conta mais sobre essa volta ao passado é o escritor e psicanalista Eliécim Fidelis. Seja bem-vindo conosco aqui no Isso é Bahia. Tudo bom? Eliécim, bom dia. Bom dia, Jefferson. Uma alegria e um prazer enorme estar participando aqui do Isso é Bahia através da Tarde FM. O que te motivou a escrever esse livro com esse viés de ter a chance de voltar ao passado? É interessante, né, Jefferson? Eu tinha escrito um romance Entre Pedras e Cactos durante a pandemia, e depois de escrito o romance, ficou aquele tempo vago e, digamos, aquela coceira para querer escrever mais alguma coisa, e me surgiu a ideia de fazer um livro de contos, desculpe, que é uma ideia que eu já cultivava há algum tempo. Eu tinha lido um livro de Gabriel Garcia Marques denominado 12 Contos Peregrinos. Então, quando eu completei 13 contos, eu achei que já estava de bom tamanho para escrever esse livro. Então, 13 contos, eu pensei o seguinte, o Gabriel Garcia Marques chamou os contos dele de 12 contos peregrinos. Ele deu uma qualificação que eu não tinha dado. O meu estava 13 contos. Conversando com o escritor amigo que você deve conhecer, inclusive o Jolivaldo Freitas, Sim. que foi uma pessoa com quem eu troquei muita figurinha e ele me ajudou muito nessa concepção, desde o romance até agora, o livro de contos. Então ele disse, não, 13 contos é um título bom. Eu fiquei com esse título provisório, mas eu estava escrevendo ainda o último conto, que era esse que você iniciou falando. O reencontro de alguém consigo mesmo, sendo que ele, hoje velho, encontrando consigo mesmo na juventude. Então, quando eu estava terminando esse conto, foi justamente que me caiu a ficha que eu estava falando de algo que tinha um link, que eu podia fazer um link literário com os pré-socráticos, e me lembrei justamente do Heráclito de Éfeso, porque ele é aquele filósofo que nos diz assim: ninguém entra na mesma água ou no mesmo rio, digamos, porque na segunda vez que você entra, a água não é a mesma e você também não é mais o mesmo. Então aí aquilo caiu assim, como se diz assim na gíria normal, caiu a ficha, e eu me dei conta, a mesma água. E o ser humano? E o ser humano? Como é isso para ele nas águas da vida, quando ele se reencontra com ele mesmo? Então caiu ali e fechou o título do conto, A Mesma Água, e aí passou a ser também o título do próprio livro de contos. Mas o livro envolve também outras histórias, não é só esta, né? São 13. Agora, o legal é que você utiliza a filosofia de Heráclito para explorar a ideia de voltar no tempo, de se reencontrar na adolescência. Tem uma abordagem filosófica para ajudar a compreender exatamente as dificuldades, as transformações, e você aborda o homem sertanejo, não é? Retratado aí nos seus contos. Então, como é que você faz esse link dessa abordagem filosófica para a compreensão da própria existência humana? É isso, a condição humana é algo que é interrogada, né, desde os primeiros filósofos, né? Os filósofos da natureza cuidaram de explicar o surgimento do homem e o surgimento de tudo através da physis, como eles chamam, né? Através da natureza. Mas a sequência da filosofia a partir de Sócrates muda para um enfoque voltado ao ser humano. Então, a condição humana, com suas fragilidades, com suas dificuldades,
para enfrentar a vida, a filosofia também interroga isso e, no meu caso também, como sendo da área da psicanálise, a psicanálise também interroga essa questão e acompanha, inclusive oferecendo, digamos assim, como se fosse assim um alívio a essas condições. E o homem sertanejo, a gente sabe, né? O livro, embora não seja voltado apenas para o homem sertanejo, mas a base, digamos assim, onde eu me inspiro é justamente no sofrimento do homem sertanejo, porque é onde eu habito, né? Você une os seus dois lados, certamente, você como escritor, como psicanalista, e eu te pergunto, como é que a psicanálise e você também, se vendo como escritor, contribui para a construção, para a interpretação de personagens literários complexos, não é? Especialmente num contexto cultural tão rico como o sertão nordestino. Jefferson, a literatura e a psicanálise sempre estiveram juntas, digamos assim. Desde o começo da psicanálise, Freud se inspirou nos escritores, nos poetas, para construir boa parte da sua teoria. Por exemplo, todos temos conhecimento de que a psicanálise trabalha com o que se chama complexo de Édipo. E sabemos que Freud, o primeiro local onde ele encontrou uma explicação para o complexo de Édipo foi Sófocles, através justamente da trilogia Édipo Édipo esqueci agora o nome dela, que é a filha do próprio Édipo, que depois o acompanhou na trilogia, certo? Então, o conhecimento básico, digamos assim, da psicanálise, ele foi inspirado inicialmente e sempre na literatura. Então, é uma tabelinha muito importante, muito bem feita. E hoje, digamos assim, há muitos, inclusive, terapeutas e psicanalistas que escrevem muita coisa fazendo uma relação muito mais próxima, inclusive, dos casos e das pessoas que atendem na psicanálise. Essa linha não é uma linha que eu defendo, tá? Porque, apesar de ter uma união muito grande entre a psicanálise e a literatura, elas são disciplinas diferentes. O objeto delas é diferente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, inclusive, com essa aproximação. É uma aproximação, digamos assim, mas não é um casamento perfeito. Mas para um escritor, com certeza, dá muitos elementos na sua experiência como psicanalista, né, Eliacim? Bom dia, aqui é Ernesto falando. Eu queria te perguntar da sua carreira como escritor. Em que momento é que esse livro chega da sua vida e o que é que você já publicou antes? Nessa mesma linha da literatura também. Obrigado pela pergunta. Realmente, não tenha dúvida que o fato de ser psicanalista e escutar pessoas ajuda na literatura e no escrever também. Há aqueles que gostam de escrever, porque há os que escutam, mas não levam por essa linha da escrita e da literatura. Então, mas respondendo agora a sua pergunta seguinte, eu comecei tarde a esse caminho pela literatura, porque eu trabalhei no serviço público. Quando me afastei definitivamente, inclusive, da Secretaria da Fazenda do Estado, eu estava no cargo de chefe de gabinete e me afastei, mas em 2013, 2014, por aí, e foi quando eu me dediquei mais à leitura. Os meus livros ficavam empilhados em casa, lia muito pouco, não lia pelo menos o suficiente para atender o que eu queria, porque não tinha tempo, né? Então, quando eu me voltei mais especificamente para a leitura desses livros clássicos que eu tinha acumulados, que eu ainda tenho aqui, cheio de poeiras. Então aí foi que eu comecei realmente, e quando chegou o período da pandemia,
que foi um período horrível, como todos sabemos, mas que muita gente produziu muita coisa. E eu então escrevi esse primeiro romance chamado Entre Pedras e Cactos. Aí sim, todo voltado mesmo para uma história sertaneja, né? Depois de Entre Pedras e Cactos foi que veio, então, a pandemia terminou em 2022, quer dizer, está muito recente o final, e eu comecei a escrever este livro de contos. Então, este é o meu segundo livro. É um jovem escritor maduro. Com certeza. Você fez referência ao seu primeiro livro, Entre Pedras e Cactos. Esse aborda a história de uma criança órfã e a desigualdade social. Aí, pegando um gancho, a gente vê aí cada vez mais crescente em tempos, né? Estamos vivendo tempos assim de crescente desigualdade social. Como é que você vê o papel da literatura, dos escritores na luta por justiça, equidade? Você acha que essa sua obra contribui para promover mudanças na sociedade, ele assim? Olha, Jefferson, eu diria que para promover mudanças na sociedade é muito forte. Acho que a literatura, inclusive, não tem um papel político nesse sentido de promover mudanças, digamos assim, no espaço físico. O que a literatura pode fazer, e com certeza faz, é levar as pessoas a pensar, a refletir naquilo que lê, né? Porque a literatura denuncia. Ela denuncia aquilo que está aí, digamos assim, o sofrimento, as injustiças, né? Ela denuncia, né? Se você pega um livro, como eu peguei recentemente, aquele livro Avesso da Pele, quer dizer, uma denúncia forte, né? A questão, digamos assim, do tratamento, e que aí mexe com coisas até um pouco mais complicadas, que é a questão da segurança pública individual e do tratamento que é dado, digamos assim, principalmente ao homem que é mais discriminado, que nós sabemos que é o preto e o pobre, além de outras discriminações também sociais que há. Então eu acho isso, que a literatura ela tem esse papel e ela exerce muito bem de denunciar e, através dessa denúncia, fazer o homem, os políticos, os estudiosos, os filósofos, enfim, os economistas, a pensarem de que alguma coisa precisa ser melhorada. Agora, do ponto de vista de levar realmente a mudança imediata, não é esse o papel que eu acho que tem a literatura. Mas, pelo menos a partir da sensibilização, da conscientização, promove-se mudanças, não é? Pelo menos a literatura pode ser, sim, não uma ferramenta eficaz para sensibilizar, para conscientizar o público sobre questões sociais enfrentadas, no caso, pelo sertanejo, pela população mais marginalizada, não? Sem dúvida, está mais ou menos dentro disso que eu falei. Ela denuncia e coloca a pessoa para pensar, e a partir daí as mudanças ocorrem, com certeza. Concordo plenamente com você. Quais foram ou são os maiores desafios que você encontrou ao tentar representar essas questões de maneira mais autêntica, respeitosa, sem cair em estereótipos, Eliassim? O princípio é justamente, digamos assim, fazer as coisas com sinceridade, né? Com sinceridade e com aquela verdade que nos é possível também, né? Porque a verdade nem toda ela é possível a se ter acesso, mas através de, digamos assim, de um pensamento honesto, uma pesquisa séria, que a gente pode fazer, digamos assim, escrever esse tipo de coisa, evidentemente também que com a criatividade literária, porque a verossimilhança não necessariamente vai, digamos assim, espelhar os aspectos efetivos do que acontece na realidade, né? Existe também a parte da criatividade do escritor, que, digamos assim, que soma-se àquela verdade que ele quer mostrar e que ele acompanha. É por isso que, às vezes, numa leitura, muita gente dá risada de coisas muito sérias, porque a forma de escrever do escritor também
Não é para engessar a pessoa, bom, depende, né? Tem gente, tem escritores e tem livros também que fazem a pessoa tremer do início ao fim. Mas há outra forma de escrever, e é essa minha forma, de uma leitura sempre mais ou menos suave. E quando tem uma coisa mais pesada, eu sempre procuro uma ironia fina para fazer com que também quebre aquele impacto daquilo que é mais duro e mais pesado. Ele assim, a gente está sempre discutindo sobre esse momento e há quem diga que os livros estão em desuso, muita gente optando por ler cada vez mais através dos dispositivos digitais, os e-books aí também circulando bastante. Mas outro dia, andando num shopping aqui de Salvador, eu vi que uma livraria organizou uma sessão só de autores baianos e fiquei impressionado com a quantidade de autores, uma sessão grandezinha, não ficou uma coisa pequena. O que é que você diz como mais um dos autores baianos aí lutando para colocar seu trabalho, para expor seu trabalho literário? A gente tem um mercado aqui na Bahia, naturalmente pequeno, mas de pessoas que consomem essa literatura made in Bahia. Ernesto, inclusive eu conheço lá o espaço da Escariz, você deve ter se referido à livraria. Eu não ia fazer o merchandising não, mas é bom que você como autor faça, é muito justo, claro. Então, esse espaço lá da Escariz, eu louvo a iniciativa, né? Inclusive, a livraria não é nem de origem baiana, mas foi quem teve, digamos assim, essa ideia. Meu livro está por lá, se você reparou direito, Entre Pedras e Cactos deve estar por lá, e esse próximo, A Mesma Água, também deve estar por lá, porque além deles prestigiarem com aquele espaço, que é um espaço, digamos assim, privilegiado, fica bem na frente da livraria. Quer dizer, não é na frente, um pouquinho de lado, mas fica bem visível, né? Para as pessoas que passam ali e veem aqueles livros, então eu acho importantíssimo. Mas dentro do foco do que você falou, realmente, nós tivemos aí, mas eu acho assim que, Ernesto, a pandemia, ela trouxe muito isso, tanta coisa ruim que trouxe, mas ela parece que como se tivesse movido as pessoas a uma produção, a mídia está aí, né, tem muita coisa boa a ser aproveitada, embora tenha outras que têm que ser dispensadas, mas trouxe uma produção muito grande realmente. E não é só de escritores baianos, não, é um boom nacional, eu diria, de produção, né? Acho isso louvável, evidentemente que cada um vai fazer as suas seleções na hora de escolher o que quer ler, mas quanto à oferta, eu acho louvável, né? E é verdade, durante a pandemia, em todas as áreas, né, muitas produções surgiram, as pessoas aproveitando aquele momento ali de... Todo mundo teve que parar um pouquinho, foi bom, né? Uma parada muita gente produtiva. se voltando para si próprio e resultando aí em tantas obras, como, por exemplo, mas esse livro aí, livro de contos, A Mesma Água, do escritor e psicanalista Eliessim Fidelis, que vai ser lançado na sexta-feira, às 6 horas da tarde, no foyer da Associação Baiana de Medicina, ali no bairro de Ondina. Eliessim, parabéns pela obra, muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar conosco aqui, sua atenção dada aos nossos ouvintes. Sempre um prazer e conte com a gente. Um abraço forte, bom dia, até uma próxima, amigo. Jefferson e Ernesto, eu que tenho aqui a agradecer a esse espaço privilegiado aí que você me concedeu, viu? Muito obrigado. Abraço forte. Agora 7h48 na Tarde FM.